Olá! Entre os séculos XVI e XIX, as Américas foram o destino de mais de 10 milhões de negros da África que foram escravizados. Destes, cerca de 4,8 milhões embarcaram no Brasil, em sua maioria homens, sendo jovens e crianças, para o trabalho braçal. Dados atualizados apontam, inclusive, que no Brasil atual, a chance de uma pessoa negra ser assassinada é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não negra. Também temos ainda um dado revelador a respeito do trabalho de policiais, porque a maioria deles que foram mortos no Brasil é de negros. E tem a questão do emprego. O homem negro tem uma maior taxa de desemprego e a menor taxa de empregados em cargos de direção. Diante disso, qual é o papel do homem negro na sociedade atual? E a gente vai conversar hoje com 3 representantes negros aqui da Câmara Municipal. Nós temos 6 vereadores justamente para fazer essa reflexão. Eles que hoje têm um cargo de poder na legislatura aqui na cidade de Campinas, é quem fala com a gente. Eu conto com a participação do vereador Major Jaime, do PP, também Carlinhos Camelô, do PSB, e Cecílio Santos, do PT. Eu vou começar, então, falando com o vereador Major Jaime. Vereador, a gente falou aqui de um aspecto bem geral, né, que traz o contexto histórico, mas hoje a gente está no mês da consciência negra, e qual que é o papel que o senhor faz, por exemplo, essa reflexão na sua vida, na sua profissão? Seja bem-vindo. Mirna, obrigado a todos, né, que estão nos assistindo. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Também um prazer estar aqui com o Carlinhos e também com o Cecílio para a gente bater um papo, né, conversar um pouquinho. Mirna, isso na verdade na minha vida sempre foi muito evidente, né? Eu não tive a criação da minha mãe, do meu pai, mas tive da minha madrinha, e em vários momentos uma coisa que ela falou muito importante, que independente da sua cor, você tem que ser uma pessoa de bem, tem que fazer o bem e tem que estudar. Eu me lembro muito bem disso, né? Quando ela falava disso, de eu me destacar, né, pelo estudo, pelo aquilo que seria certo. E hoje, com as minhas filhas, da mesma forma, também as crio com o mesmo pensamento. E eu tenho comigo uma frase que eu levo, né, de Martin Luther King, até tive a oportunidade de falar sobre isso aqui no plenário, onde o Martin Luther King ele fala que ele quer que, né, no futuro, né, na época lá dos direitos civis, na década de 60 nos Estados Unidos, ele falava que ele queria, e era um sonho dele, que as pessoas fossem lembradas e as filhas dele fossem lembradas não pela cor da pele, mas pelo caráter. E é isso que eu tenho sempre feito na minha vida, né? Isso, na verdade, acho que todos nós, né, que estamos aqui nessa mesa devemos em algum momento da vida ter sofrido discriminação e preconceito, e eu tenho absoluta certeza que isso não fez com que eu mudasse a minha atitude e mudasse, na verdade, o meu tipo ou o meu pensamento. No seguinte sentido, Mirna, eu não fiz isso, né, não fiz com que isso influenciasse a minha vida e eu criasse com isso uma revolta, ou eu criasse com isso, né, uma diferenciação, ou até ao mesmo tempo que eu tomasse uma atitude até de repente de ódio, de odiar a pessoa que falou, me revoltar com a pessoa que falou. Muitas vezes as pessoas falam, comentam, né, e têm uma atitude, às vezes algumas delas eu tive uma atitude pontual, e outras delas, né, por conta de um contexto, né, a gente analisou, mas eu tive condições de ponderar e analisar melhor aquilo que tinha acontecido. Mas nunca me coloquei como vítima, nunca me coloquei como uma pessoa que merecia algum cuidado diferente. Mas eu tinha que me diferenciar, sim, pelo caráter. Obrigada, vereador. Vereador Carlinhos Camelô, meu boa tarde. E também a mesma pergunta para o senhor. Que reflexão o senhor trouxe no decorrer da sua vida, com o seu papel, sendo que o senhor é um afrodescendente? Boa tarde a todos. Boa tarde aqui, Major Jaime.
Boa tarde, vereador Cecílio, Mirna e todos que nos assistem. Primeiramente aqui, eu queria deixar aí, falar um pouco da luta do Zumbi dos Palmares, de 1695. Tivemos também uma mulher que lutou muito, Dandara, sabemos a luta, e ficou um legado para que nós tivéssemos agora no mês de novembro, que a gente sempre cita o mês negro. Como nós temos o outubro rosa, então nós temos o novembro negro. Nós sabemos aqui, estatísticas mostram que jovens negros hoje, eles são assassinados com mais frequência. Nós sabemos que existe a discriminação, hoje não tão forte, mas antigamente, na época de escola, nós tínhamos amigos que colocavam apelidos desses amigos, e era uma discriminação. Hoje a gente vê também através de uma redes sociais, vocês veem, e aí nas redes sociais, como que as pessoas discriminam as pessoas através das redes sociais. Então, eu acho que isso tem que acabar, eu acho que tem que ser um basta. Todos nós aqui, negros, pardos, brancos, nós temos que ser tratados da mesma forma e com igualdade. Tá certo. Então, agora, dou meu olá para o vereador Cecílio Santos, vereador, e para o senhor. Como foi essa questão e essa reflexão que o senhor traz da sua vida como homem afrodescendente? Boa tarde a todos, a todas. Mirna, cumprimento aqui o vereador Carlinhos Camelô, vereador Major Jaime. Satisfação estar aqui nessa mesa, debatendo, discutindo essa roda de conversa sobre esse tema tão relevante ainda na nossa sociedade. Esperamos que um dia ele não precise ser tão relevante, mas de fato ainda o é. Pois, como bem disse a Mirna na abertura aqui com os dados mais gerais, essa estatística ainda mostra que a sociedade brasileira permeia o preconceito, a discriminação, e em algum momento todos nós, que tem a cor da pele negra, sofre a discriminação. Então é preciso a gente superar isso. E, sem dúvida nenhuma, é um desafio posto, visto que tanto as entidades como a escola precisa trabalhar esse tema de uma forma que a gente possa superar essa discriminação, esse preconceito. Até porque, se a gente observar, a formação do povo brasileiro tem na sua origem a presença e a participação significativa do negro, da mulher negra, seja nas construções. Se a gente observar Campinas, nas construções históricas, tem a participação do negro efetiva, seja na formação cultural na nossa cidade, nós temos ali, sem dúvida, a presença forte, marcante do negro. Então, é fundamental que a gente faça esse debate de uma forma tranquila e de uma forma que se possa superar essa situação. Trago, sem dúvida, experiências de movimentos em que participo, seja das pastorais, seja nos movimentos sociais, buscando, de fato, essa superação. E o tratamento igualitário, porque o que o negro, a negra, o que nós queremos não é privilégio. O que a gente quer é um tratamento igualitário para toda a sociedade, que não tem essa diferenciação, nem esta... na verdade, agora é crime, não é? E a gente precisa que, de fato, seja, ser tratado com indiferença por conta da cor da pele. Todos os brasileiros, toda a sociedade tem capacidade, tem condições de exercer papéis na sociedade, e é isso que a gente espera que possamos, com esses debates, e parabenizo aqui a Câmara de Campinas, a TV Câmara, todos o aparato da Câmara de Campinas, que se coloca à disposição para que neste mês de novembro, como bem disse o vereador Carlinhos Camelô, possa se discutir, entre outros, mas também esse tema da superação da desigualdade racial. O vereador Major Jaime, inclusive, tocou num ponto muito importante, que quando a gente fala da história dos negros, e ela passa pela questão da educação, do acesso à educação. O senhor, inclusive, disse que sempre isso permeou a sua vida. No entanto, a gente tem ainda algumas dificuldades do acesso historicamente, entanto que a gente tem a questão das cotas, que é justamente essa questão da reparação. Como que vocês avaliam
essa importância da educação e que a gente tenha mais acesso a esse instrumento que é tão, digamos que, empoderador, né, do ser humano, que é a educação, para que a gente possa, a partir dessa premissa, promover a igualdade depois no trabalho, em tantas outras vertentes que permeiam a nossa vida. Vereador. A base realmente, né, em qualquer nação desenvolvida sempre foi a educação, e eu acredito que sempre será. Aí eu posso talvez discordar um pouquinho, né, do ponto de vista talvez do Cecílio, num contexto que aí infelizmente é a questão ideológica. Eu entendo que, né, a educação é sim a base, mas aí eu faço um paralelo, né, e quero trazer isso para que a gente possa discutir. Eu faço esse paralelo com os Estados Unidos porque é um país que teve uma origem, né, o povoamento, né, também de uma forma um pouco parecida com a brasileira, né, também o tráfico negreiro também de uma forma um pouco parecida com a nossa, mas eles conseguiram de alguma maneira, através da luta pelos direitos civis na década de 60, lá realmente ocorreu a segregação em determinados estados, né, e era algo muito latente em toda a população. Mas, ao mesmo tempo, eles abriram um caminho muito forte com relação à educação. Então, hoje, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a gente consegue ver médicos negros, empresários negros, pilotos de avião negro, donos das mais infindáveis empresas, né, ou ramos de negócio negros e muito bem-sucedidos. Em contrapartida, no Brasil, políticos negros, também muitos. Infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso também de uma forma como deveria, que seja proporcional até à população que nós temos. Então, são poucos negros que são liderança. Hoje aqui nós temos duas lideranças aqui, né, políticos, e temos outros políticos negros que têm uma importância grande aqui na cidade de Campinas, mas e também outros em outros lugares do Brasil, mas hoje a gente não consegue ver isso com tanta clareza dentro da sociedade. Pessoas que são negras e são destaques, são personalidades, são proeminentes. E eu vejo que isso é muito devido à educação. A educação no nosso país, ela nunca foi, de fato, trabalhada no sentido de educar. Infelizmente, nós tivemos, sim, alguns momentos que algumas pessoas deixaram a educação de lado, porque sabia que isso era um movimento que poderia libertar as pessoas daquele momento. E depois disso, né, aí é a minha divergência, a gente vê que, infelizmente, tem uma questão que hoje não é somente educar, é transformar uma pessoa em até um militante político, né, com determinados temas e assuntos que invariavelmente trazem, na verdade, no meu ponto de vista, trazem, na verdade, não a solução dos problemas. Traz aí uma radicalização de alguns assuntos como esse, né, da questão do negro no Brasil. Tá certo, então. Olha, e de acordo com a pesquisa nacional de amostra de domicílios contínua feita pelo IBGE em 2019, 71,7% dos jovens fora da escola são negros e apenas 27,3% destes são brancos. O mesmo estudo aponta, inclusive, a desigualdade no acesso à educação, nos índices de analfabetismo. Em 2019, 3,6% das pessoas brancas de 15 anos ou mais eram analfabetas. Entre as pessoas negras, esse percentual era de 8,9%. Relacionado a isso, a gente tem a questão da pobreza. Olha, inclusive nesse estudo apontou também que as pessoas que estão abaixo, 70% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza são pessoas negras. E qual que é, para o senhor, vereador agora Carlinhos Camelô, inclusive a gente conhece um pouco da questão da história do senhor, em relação, a gente sabe, inclusive, que é o seu nome político, Carlinhos Camelô, em função dessa luta, a questão do acesso à educação, a questão da linha da pobreza e, claro, depois a questão de procurar um emprego ou, antigamente, que se falava, partir para a informalidade, até que depois se parte, então, olha, eu vou ser empreendedor. Como que é isso? Olha, Miriam, eu até discordo com o Major aqui em uma questão que eu falo que, claro, a educação, em primeiro lugar,
sabemos aqui, mas não podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles existem leis lá e punições. No Brasil, é difícil a pessoa ser punida por algo assim. Eu falo assim, muitas mulheres sofrem feminicídio, por quê? Porque as leis são brandas. A pessoa, ela está ali, a pessoa, ela vai lá, ela faz um boletim de ocorrência e nada mais acontece. Mina, nada mais acontece. Ó, fez o boletim, aí espera a pessoa ser assassinada para depois tomar medida, como muitas vezes a gente vê por aqui. Pessoas que às vezes vão presa, sai, volta e comete o assassinato. Então, é diferente. Nos Estados Unidos são outras leis. Mas falando aqui, a gente tem uma dificuldade muito grande, Mirna. Sim, a pessoa que é negra, tem sofrido muito, sofre ainda muito na questão do emprego. Quantas vezes eu tenho muitos amigos que às vezes chegavam num lugar, as pessoas, não, ó, já foi preenchida a vaga, mas a vaga não tinha sido preenchida. Só porque a cor da pele da pessoa que ela chegou ali, a pessoa, não vou pegar isso aí porque deve ser um marginal de algum local. Então, eu hoje, nem você falou, sou Carlinhos Camelô, todo mundo aqui sabe, meu nome é José Carlos dos Santos, tenho honra de levar Carlinhos Camelô no nome, porque foi ali que eu aprendi e através dali que eu estou nessa cadeira aqui hoje, conheci muito, fui sindicalista, tive uma luta muito grande por 30 anos ali na nossa categoria, a gente sabe como que é difícil e mesmo na nossa categoria a gente também sofre preconceito, não só com os negros, com as mulheres negras, mas também a gente sofre preconceito quando você fala camelô. Então existe um preconceito em tudo, Mirna. Sim, quando a gente fala desse acesso à educação, digo por quê? Se não tem comida, como pensar em, olha, eu vou plenamente para a escola, a gente sabe até que foi muito discutido isso durante a pandemia, muita gente falou, poxa, agora não tem aula, não tenho o que comer. Tem gente que vai ainda na escola para conseguir comer. E quando a gente pensa nesses números, grande parte dessa população é a população negra, que é pobre e talvez não tem, por exemplo, a questão do acesso à educação, não é só ir à escola, é ter o tempo de estudar, é ter o tempo de se debruçar sobre os livros, porque não precisa ajudar, apesar da gente saber que o trabalho infantil é proibido, a gente tem muitas crianças que ajudam a família, fazendo alguma coisa, indo com a mãe no trabalho, ajudando nas ruas. Como que a gente pode pensar hoje o papel de cada um nessa sociedade para fazer com que ela fique mais igualitária e dando acesso, agora eu vou falar em especial com vocês, vereadores, no caso de Campinas, promovendo leis que permitam esse sistema, digamos que com menor desigualdade. Acho, Mirna, se os demais me permitem dizer, além das leis, especificamente, também o orçamento da cidade. Né? Nós estamos na semana aqui discutindo, inclusive, o orçamento. E é fundamental que o orçamento contenha ali políticas públicas, né? Recurso para políticas públicas que atenda, né, a todos, evidentemente, mas principalmente aqueles que precisam mais. Então, as pessoas que estão, de modo geral, na periferia, né, e com os dados, né, o diagnóstico mostra isso, são negros, precisam de uma atenção maior do poder público. E é justamente isso que faz a lei de cotas. Né? A lei de cotas possibilita que aqueles e aquelas que não tiveram possibilidade de acesso tenham, né, o acesso garantido por esta lei. Então, é fundamental que a gente defenda isso e esperamos, claro, que chegue algum momento que não precise mais, que a gente tenha uma situação equânime e todos tenham o acesso garantido. Hoje, infelizmente, não é assim. Por essa razão, é necessário que se mantenha a lei de cotas e que se mantenha investimentos do poder público para garantir, né, a esta maioria, não é a minoria, é a maioria, né, acesso a políticas públicas como a educação. Mas, em relação a isso que o Major Jaime diz, vereador, eu discordo, porque não é uma questão ideológica, é uma questão prática, entende? Por exemplo, nos Estados Unidos, terminou ali, foi feita a abolição da escravatura, cada negro, família negra, recebeu um pedaço de terra, um jumento, sabe, um animal para ajudar. Aqui no Brasil foi diferente.
Então, simplesmente está livre, mas não tinha casa, não tinha... Se vira, foi mais ou menos assim? Né? Mas é isso. Foi aí que surgiu as favelas, né? No Brasil. Recomendo a leitura do livro do Darcy Ribeiro, que faz um diagnóstico muito bonito, muito interessante, da formação do povo brasileiro, entende? E ali dá para a gente perceber a importância e a necessidade que tem do povo negro, né, nesses primeiros momentos, terem atenção, né, terem uma possibilidade de políticas públicas de acesso que a maioria, que os demais, né, a outra parte da sociedade, tem, e os negros não têm. Se você pegar, por exemplo, os dados da lei de cotas, né, brevemente aqui, para a gente não tomar tanto tempo dos demais, mas de 2010 a 2019, o número de negros nas universidades do país cresceu 400%, por conta da lei de cotas. E vejam, esses que acessaram a universidade pela lei de cotas, aproveitaram, porque sabiam que ali era uma oportunidade. Então eles se agarraram àquela oportunidade e deram tudo. Isso melhora, inclusive, melhorou, os dados mostram isso, né, que os outros também puderam se organizar, dizer, olha, eu também tenho que estudar mais, eu também tenho. E a convivência, entende? Essa convivência também traz uma mexida aí no tecido social. Então, é fundamental que se tenha isso. Quero, só para finalizar, aqui um outro dado interessante, que a nota média, né, de cotistas no ENAD é próximo ou até superior a dos demais alunos. Então não tem aquele negócio de dizer, olha, nós estamos dando algo, né, porque é um coitadinho. Não, é um direito, né, e esse direito está sendo aproveitado. E reverte para o país nessa questão do acesso econômico. Né, porque o sujeito melhor preparado, certamente ele vai galgar, não é, cargos, né, na sociedade, nas empresas, né, que tenham uma remuneração melhor. E ganha todo mundo. Né? Então, eu penso que a gente precisa, claro, não deixar de levar em consideração, mas nesse caso específico, o posicionamento ideológico ele é secundário. Né? Aqui a gente está olhando para a sociedade, para o tecido social, de uma forma mais geral. Entende? E a realidade mostra o que a gente tem apontado. Vereador Carlinhos, essa questão da responsabilidade de vocês parlamentares, inclusive, de promover leis, né, de aprovarem ou até proporem leis que tenham a ver com essa questão de promover a igualdade também racial aqui na nossa cidade. Olha, nós como representante do povo, como vereadores da cidade, eu falo que essas leis ela tem que ser discutida com a sociedade, principalmente com o movimento, porque é dentro do movimento que a gente tira realmente a lei, porque não adianta a gente nós aqui acharmos, eu, Cecília ou Major Jaime, essa lei ela vai ser boa, mas se a gente não tiver um diálogo com as pessoas para que realmente ela funcione na cidade de Campinas. Eu falo que tem muitas leis que já nesse segmento, mas hoje, se você olhar, ela não funciona. Então, foi uma lei aprovada, mas realmente ela não tem de onde fiscalizar, ela não tem como fiscalizar e não tem políticas também para acompanhar. Eu falo hoje, você tem uma mãe, eu vou falar aqui, uma mãe negra que é assassinada, um pai, você não tem uma política pública que amparem essas pessoas pós o assassinato ali, ou um feminicídio, para ter um acompanhamento psicológico com essas famílias, tudinho, a gente não tem. Então, existem muitas leis que elas são vagas. Sim. Vereador Major Jaime. É sempre importante, né, principalmente a função que nós temos aqui na elaboração de leis. Eu vejo que aqui na cidade de Campinas, nós ainda somos tímidos até, não sei se vocês concordam, na elaboração dessas leis. E a gente não chegou ainda num consenso. Eu gostaria até que em algum momento, né, a gente pudesse, em algum momento aqui nosso, como vereador, que a gente chegue em algum consenso, que a gente possa ter uma política pública assim desenvolvida, né, e pensada aqui por todos nós, junto com a comunidade. Mas eu queria fazer uma observação,
né? A gente está aqui para bater papo, né, Carlinhos, né, Cecílio, e respeitando cada um a opinião do outro, até para quem tá nos vendo, né? A gente se respeita muito, temos ideias aqui diferentes, mas a gente está sempre conversando, está sempre batendo papo, tem todo um respeito, né? E aí, pegando até o que o Cecílio tinha falado, Cecílio, eu entendo a questão das cotas, né? Que teve 10 anos, né, que se completou, mas eu insisto, né, que a gente tem um número de negros que entraram na universidade, mas aí é que está a questão. Entraram, saíram, e como eles estão hoje? Eu pergunto mais uma vez, quantos médicos vocês conhecem que são negros? Quantos pilotos de avião que a gente conhece que são negros? Quantos jornalistas, né, que estão, né, em destaque e são negros? Eu vejo que eu tenho críticas com relação a isso, porque para alguns parece que basta, não, vamos colocar na faculdade, falar que foi por cota e está tudo bem e vamos deixar. A gente tem uma infinidade de pessoas, até algumas pessoas não têm conhecimento disso, mas aqui no Brasil houve uma mudança na questão, né, digamos assim, né, dessa definição de quem é negro e de quem é branco. Até eu falo isso porque eu fiz um estudo, a minha monografia, né, dentro da Polícia Militar foi até nesse assunto, discriminação e preconceito, e um dos estudos que eu levantei foi exatamente esse. O termo negro, né, ele começou a surgir na década nos anos 2000, né, porque se pegou o preto e o pardo e se colocou como negro. Então hoje muitas pessoas não se reconhecem, você pode perguntar, vai na rua, você se reconhece como negro? Não, eu sou moreno. Não, eu sou pardo, eu sou mestiço, eu sou não sei o quê. Então, a gente fala de algumas coisas, alguns números são colocados pela imprensa, ou até órgãos oficiais, e que fala desse número, e que as pessoas falam, mas eu não consigo entender, né? Onde que eu me encaixo nisso? E essa é uma discussão que, para mim, é uma discussão que é a causa. A causa não, mas está na base ali de uma discussão, para a gente realmente atingir o problema como ele deve ser atingido. Eu dou um outro exemplo, né? Aqui no Brasil, e aí eu vou falar de novo dos Estados Unidos, viu, Cecílio? Lá você tem, né, uma caracterização, uma definição por origem. Você é branco e casou com uma negra, o seu filho vai ser negro. E isso a família toda, a sociedade toda vai dizer isso. Aqui no Brasil, até pela nossa miscigenação, até por várias coisas que aconteceram, aqui não. Aqui uma pessoa que é parda, ela é um pouquinho mais clara, ela vai ser discriminada ou vai ter um preconceito um pouquinho diferente daquele que é mais escuro. Que é o colorismo que chamam assim, né? Exatamente, Mina, exatamente isso. Então tem gradações, né, de cor, e vai sofrer um preconceito maior. Então, hoje na sociedade, aquele que vou dar um exemplo para vocês. Tem empresários que eu conheço que são negros, na definição do IBGE. Mas se você perguntar para ele, não, eu sou pardo. Não, eu sou moreno. Por quê? Ele é um empresário bem-sucedido, está no mercado de trabalho, está tendo, né, ascensão ali na carreira dele, mas em determinados momentos, talvez ele fale, não, eu sou negro, ou em outros, não, eu sou pardo, sou moreno. Isso tudo por conta de uma conjuntura que existe na nossa sociedade, que é o que eu acabei de dizer. Que é algo que a gente tem que trabalhar. Não somente jogar assim, é negro, é negro, é negro. Vamos discutir essa questão para a gente poder entender realmente e poder as pessoas terem até esse orgulho de poder dizer da sua origem, e isso não ocorre no Brasil ainda. A gente está dividindo um pouco a nossa população de parte a parte, né, de lado a lado, e a discussão, no meu entendimento, né, não quero, aqui nós não temos a verdade absoluta. É um bate-papo, uma reflexão. Exatamente, é um bate-papo. Aqui estamos gerando ideias para até as pessoas que estão lá nos ouvindo, elas poderem também ter esse mesmo entendimento. Então, essa é uma das questões que me pega muito, porque eu acho que isso não é a forma correta da gente debater o assunto aqui na nossa sociedade brasileira, e eu entendo quando você fala, né, não comparação, mas eu acho que a gente deve discutir sim num outro tom, para saber qual o resultado de tudo isso que está acontecendo. Eu quero ver prefeitos negros, eu quero ver governadores negros, presidentes negros ou negras, eu quero ver donos de TV, né, uma infinidade de atividades que todos podem estar acessando, não por conta somente de uma cota, mas pela capacidade e pela condição e pelo caráter. O senhor falou essa questão de cargos de poder
das pessoas negras. Eu me lembro muito bem quando o Barack Obama assumiu, né, a presidência dos 2008. Estados Unidos. Houve todo aquele movimento dos negros norte-americanos, o orgulho de ser negro. Então, eu acho que, realmente, como o senhor falou, quando a gente tem mais negros em cargos de poder, principalmente em cargos públicos importantes, a gente tem que... As pessoas começam a se espelhar e não mais pensar que, em alguma ocasião, elas vão dizer, eu sou negro, e na outra, não, eu sou moreno. Porque isso também vai muito da ocasião, até por conta do quê? De que, anteriormente, a gente não teve essa questão na escola que, olha, você é importante, você... eu digo isso porque a TV Câmara está, inclusive, preparando uma série sobre a história de algumas pessoas aqui da nossa cidade, e eu fui até a escola Francisco Glicério, que os alunos da escola e a diretora, quando foi fazer uma pesquisa sobre o patrono da escola, descobriu que Francisco Glicério era negro. E ninguém na escola sabia. E isso foi usado lá na escola como um mecanismo de dizer, olha, ele foi um importante homem para Campinas, para o país, e você também pode ser. Então, esse sentido das pessoas, e principalmente dos jovens, se espelharem em alguém. Eu acho que é mais ou menos, também a gente precisa pensar nisso. Né? Sim, sem dúvida. Ter orgulho disso, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante, Carlinhos, só rapidamente, parênteses, da discussão na escola. Porque a gente pega o contexto histórico. É fundamental a gente conhecer a nossa história, ter esse sentimento de pertença. O Carlinhos dizendo aqui, eu sou camelô, ele tem orgulho de dizer isso, porque ele é um vencedor, entende? Eu tenho orgulho de mim, porque eu sou um vencedor. Nós somos vereadores. Né? Somos vereadores de uma importante cidade. Negros, né? Como o Major Jaime falou. Então, é fundamental a gente ter esse sentimento de pertencimento, de consciência de quem somos, né? E do potencial que cada um tem, independente da sua pele. Mas é claro que a gente não pode deixar de fazer esse recorte, Major Jaime e Carlinhos, para reconhecer que houve, não é, uma situação histórica que a gente não pode relegar. Né? Então, é importante que a sociedade, quem está nos acompanhando, faça essa reflexão também. Né? Busque no contexto histórico, né, este pertencimento e esta autoestima de que, olha, eu sou de origem africana, eu sou de origem negro, mas eu estou aqui, estou batalhando para vencer na minha vida. Não é mais no sentido pejorativo, mas no sentido de dizer, não é a cor da minha pele que me faz menos ou mais, né? É o meu preparo, é o minha contribuição para a sociedade que faz diferença, como é o caso do Francisco Glicério, né? Sim. Só para falar aqui, o Major Jaime disse aqui que a pessoa, às vezes, ele fala, eu sou negro, eu sou pardo, eu sou moreno, como convém, né? Nós também temos isso aí em todas as classes, nós vamos falar assim, né? Eu tenho um camelô ali no meio da gente que, dependendo do local que ele fala, eu sou um microempreendedor, eu sou um lojista, entendeu? Eu acho que isso aí são coisas assim que as pessoas levam, mas eu mesmo, como o vereador Cecílio disse aqui, eu tenho orgulho de ser negro, eu tenho orgulho danado da minha mãe que faleceu aí há um ano, que era negra, meu pai que era negro, e tenho um orgulho muito grande de ser camelô. Então, existem diferenças, né? Então, é esse o caso que nós estamos falando. Agora, quando a gente fala também desse recorte, e eu disse no comecinho do programa, a gente vai falar um pouco da questão da empregabilidade, né? Inclusive, nós temos dados aqui do DIEESE que fala da questão, inclusive, de cargos de direção. Olha, a gente tem, em cargos de direção, de acordo com dados de 2021, olha, 2,2% dos homens eram negros em cargos de direção. Temos também uma diferença salarial. A média, por exemplo, de salário de homens negros, R$ 1.968, de homens não negros, R$ 3.471, isso o rendimento médio. E a gente tem ainda também a questão do trabalho desprotegido. Dados também do Ministério Público do Trabalho apontam que muitas das situações de trabalho análogo à escravidão, a maioria das pessoas de raça negra, ou pardos, ou
afrodescendentes, né? Olha, trabalho desprotegido no Brasil, nós temos 48% de negros do sexo masculino, 46% negras, 34% mulheres não negras e 35% de homens não negros. Então, também, quando a gente fala de um trabalho, também de condições de trabalho, o negro acaba aparecendo nesse contexto como aquele que tem menor chance de uma condição digna de trabalho. Com certeza. E em todos os níveis, né? Tanto níveis de chefia, né? De maior salários e, portanto, de uma escolarização maior, mas também, como bem disse o Carlinhos, em situações que as pessoas, às vezes, vão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho e são preteridas em função da sua cor de pele, né? Então, precisamos superar isso. É evidente que tem aí uma questão econômica que também precisa ser considerada, Sim. mas ainda está muito presente essa questão da diferenciação, da aceitação, né, pela cor da pele. Então, Do indivíduo, o senhor diz? Do indivíduo. Né? E isso entra o que nós estávamos dizendo anteriormente, da autoestima, do preparo de cada um, entende? E isso justifica, então, a lei de cotas, por exemplo. Então, a gente gravou, inclusive, uma questão de ordem com as mulheres. Engraçado, a vereadora Paola Miguel mencionou que a mãe dela dizia, olha, você tem que estudar 10 vezes mais, sim, você tem que fazer 10 vezes mais. E muitos de nós ouvimos esse discurso em casa, olha, você tem que fazer 10 vezes mais que o seu colega branco para você também ser reconhecido. Isso aconteceu em algum momento da vida de vocês? Quem quer falar? Aconteceu, Mirna. E acontece. A gente, isso é uma realidade, né? A Paula falou, mas acho que cada um deve dar o seu testemunho. Não tenha dúvida, minha madrinha lá, né, quando eu era criança, ela falava exatamente isso, né? De ter destaque, né, naquilo que eu fosse fazer bem feito. E muitas vezes até com esse medo de, ela não falava exatamente assim, mas nas palavras dela, no tom de voz, Carlinhos, a gente entendia que era para você não sofrer, para você não ter momentos ali de dificuldade, né? Então, faça sempre o seu melhor. E infelizmente é isso. O Cecílio tocou no assunto, a questão econômica, né, Cecílio? Aqui no Brasil é muito evidente. Se você é negro e pobre, você pode ter certeza que o preconceito, a discriminação vai ser muito maior. Se você é preto, mas tem um pouquinho mais de dinheiro, vai diminuir um pouquinho. Mas se você é preto e tem dinheiro, algumas coisas até vão ser irrelevantes, né, dependendo do local onde você vai. E hoje, nós aqui, né, quantos lugares que nós vamos como vereadores, né, e isso não é privilégio, que fique muito claro isso, mas nós temos aqui uma competência e uma autoridade pelo cargo que, se a gente não fosse vereador, tinha gente que não ia abrir a porta, né, Carlinhos? Tinha gente que não ia nem conversar com a gente. Né? Exato, não ia bater papo com a gente, não. Mas nós somos vereadores, nós temos ali, né, uma função pública, e muita gente assim fala, vou atender, né, vou falar com ele. Alguns até acho que se amarram um pouquinho ali, eu vou ter que falar com esse cara. Mas que se acostumem, né, vereador? Exatamente, Mina, que se acostumem, né, e que venham mais lideranças, né, que sejam negros, que sejam competentes, né, que possam fazer a diferença na sociedade. Mas isso é real, sim. Vereador Carlinhos. Mirna, eu acho que, como o vereador Major Jaime disse, e nós estávamos discutindo sobre isso, existem casos e casos. Ele descreveu certíssimo a forma do tratamento. Hoje, pessoas, sei lá, ainda existem aquelas piadas, né, Mirna? Mas, Major, aqui, um negro, como o pessoal fala, vê dirigindo um carrão, fala, ou é motorista ou roubou o carro. Então, existem essas piadas ainda, tem esses grandes preconceitos ainda, que nós vamos ter, e isso é inadmissível.
Hoje nós estamos no século que nós estamos aqui, ainda ouvia essas coisas. Eu falo, o Major Jaime disse aqui, bem claro, se você chega num local, se a gente não é um vereador, o vereador está ali, olha, tem um certo receio, mas aí muda o tratamento, às vezes, porque é um vereador. Agora, principalmente, Mirna, eu ainda, diferente de vocês aqui, né? Major Jaime, cara, Major, Cecílio Santos, o vereador Carlinhos Camelô, entendeu? A gente tem um certo receio, uma certa ainda discriminação. Claro que isso, a gente com o tempo, a gente vai construindo, né, as coisas. Hoje a gente tem um respeito muito grande, até mesmo porque, eu falo para todos, que eu mostrei para muitas pessoas que a gente é um legado de onde eu venho, Mirna, mas a gente é vereador da cidade de Campinas. E a partir do momento que eu cheguei nessa Câmara Municipal aqui, eu provei que eu tenho um carinho muito grande pela categoria, no qual prezo muito e trabalho muito pela categoria, mas a gente também vê a cidade como um todo, entendeu? Então a gente acabou, esse nome Carlinhos Camelô, ele acabou pegando aí, e aonde você chega, a gente tem um certo conhecimento, um certo respeito, então é dessa forma. Tá certo, então. Antes do senhor falar, vereador, nós vamos para um breve intervalo e o Questão de Ordem volta já já. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o papel do homem negro na sociedade atual. Os nossos convidados, os vereadores Major Jaime, do PP, Carlinhos Camelô, do PSB e Cecílio Santos, do PT. Vereador Cecílio, ficou de dar sua resposta aí sobre esse testemunhal. Veja, eu trabalhei numa mercearia quando jovem, adolescente, então atendendo ao público. De fato, tem esta diferenciação, mas a gente sempre procurou atender com tranquilidade e ali fui desenvolvendo uma certa desenvoltura no trato com o poder público, com a população, né, com o público em geral. Então, agora, no comércio, ao entrar numa loja, ao acessar serviços, né, ofertado aí à população em bancos, em situações que a gente é sempre vigiado. Até hoje ainda, como vereador, como os demais disseram aqui, a gente entra numa loja. Outro dia entrei numa loja, fui verificar uma garrafa de vinho e, sabe, a gente percebe uma movimentação, o que esse sujeito está indo para esse lado, será que... Né, e depois eu não me identifiquei, não estava ali para dar carteirada, nada, simplesmente para adquirir um produto. E a gente percebe isso, entende? Então, é preciso que a gente faça, assim, debates como esses, conversas como essas, mesmo assim, tendo cada uma origem diferente, mas sobre um tema que a gente precisa superar, entende? Para que a nossa sociedade seja uma sociedade que viva tranquilamente, pacificamente, sem essa coisa do preconceito, sem a discriminação racial, que hoje é crime. Quando a gente fala dessa superação, há algum tempo atrás, quando a gente estava, né, os homens numa roda de amigos, tinham aquelas piadinhas do português, aquelas coisas todas, tinha sempre um homem negro, alguém, e as pessoas se incomodavam, as pessoas negras se incomodavam, mas davam uma risada sem graça. Hoje não, hoje a gente já tem as ferramentas, inclusive, como o senhor acabou de falar, racismo é crime, de falar, olha, isso não é bom, isso aí não, mesmo para os amigos mais próximos, até, eu acho que a gente tem um outro momento, sem, claro, brigar, mas chegar nesse sentido e falar, você não pode mais falar dessa forma, fazer essa piada dessa maneira. Eu lembro, inclusive, né, que quando eu era criança, uma vez minha mãe precisou ir em algum lugar e eu fiquei com a vizinha brincando. E, como criança, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu fiz uma arte. E aí a cunhada dessa vizinha que estava em casa falou assim, mas só podia ser filha de preto para fazer isso, né? E quando eu cheguei em casa, o meu pai é negro e minha mãe é branca. E eu cheguei em casa e contei o que tinha acontecido. Minha mãe foi conversar, mas olha como as pessoas achavam. E ela falou, eu nem percebi que a fulana falou isso, que era uma normalidade. E isso
será que a gente deve encarar como normalidade ou não? Levar numa boa? O que vocês pensam sobre isso? Nos dias atuais. Eu entendo que não. Porque, como você bem disse, a gente precisa ir reeducando e nos reeducando, porque também nós, às vezes, temos na nossa linguagem ali presente o preconceito. E é de uma forma que a gente introjetou que parece normal, mas não é. Nós não devemos encarar isso como uma situação normal. A gente tem que estranhar isso. E é por isso que eu entendo a escola, né, a educação, como sendo esse processo. Mas não só a escola, a educação formal. Em todos os espaços a gente aprende, a gente ensina. Portanto, é fundamental que, para a superação, a gente, sem dúvida nenhuma, supere também essa linguagem, esse vício de linguagem que está presente na sociedade. Mirna, eu acho que hoje nós temos que policiar as nossas palavras, as pessoas têm que policiar tudo o que fala. Antigamente a gente recebia muito bullying na escola, era bullying, né? Na escola, ou é gordinho, ou é isso, ou é aquilo, vários apelidos que era bullying. Hoje nós temos que policiar no que nós falamos. Hoje até piada que você contava antigamente sobre o negro, hoje você já tem que ter um certo receio. Porque hoje é como nós dizemos aqui, muitas pessoas que estão ao lado da gente, ela pode ignorar, e hoje existe a questão do racismo. E ela está certa ou o senhor acredita que é um exagero? Eu acredito que ela está certa. Eu falo assim, eu tenho 2 filhos. Meus 2 filhos, eu sempre eduquei ele de maneira assim, para nunca falar isso com alguém, sempre, como meu pai me ensinou. O mais velho, ele tem sempre razão. Se uma pessoa mais velha, um senhor falar com você, abaixa a cabeça, mesmo que ele não tenha razão, abaixa a cabeça e vai embora para casa. Porque a pessoa mais velha, ela tem sempre razão. Então, eu cresci dessa forma. Minha mãe faleceu 1 ano, minha mãe tinha 87 anos. Todos os irmãos Mirna, nós somos 7 irmãos, faleceu 1 também há pouco tempo, mas era benção mãe, benção pai, a hora de dormir, a hora que acordava, era benção tio, benção tia. Então, existia isso. Então, como o Major Jaime disse, a gente tem que começar de dentro de casa. A educação ela é fundamental, a escola ensina, mas você também tem que estar tendo um acompanhamento dentro de casa, ensinando os seus filhos. Eu acho que é dessa forma. Vereador. Mirna, pegando o que você falou, né, e um pouquinho, né, do que o Carlinhos, né, e o Cecílio também comentou, eu acredito que, e isso eu falo o que eu faço na minha vida, né, eu sempre busco equilíbrio. O equilíbrio no seguinte sentido: o que você acabou de dizer não pode ser reproduzido, aquilo que a gente escutava quando criança, aqueles tratamentos, piadas, aquelas coisas não são boas, porque faz parte de uma cultura, que essa cultura hoje ela já tem novas gerações que chegaram e que tem que ter um entendimento diferente com relação ao tema. Mas ao mesmo tempo eu também sou um crítico daquele exagero, onde hoje hoje eu não gosto de usar o termo racismo, eu uso o termo preconceito e discriminação. Mas hoje tem algumas situações, tem pessoas, tem circunstâncias que vê racismo em tudo. Ah, não, porque não sei o que é racismo, não, porque não sei o que é racista. Rotula as pessoas como racista, fala de racismo como se fosse algo que estivesse sendo feito a todo momento, em todos os instantes. Então, esse exagero também, eu acho que isso deprecia e perde também um pouco dessa importância do assunto. Eu sei de pessoas, né, e talvez alguns devem lembrar disso, pessoas que têm receio hoje de falar alguma coisa, porque ela não sabe como se coloca. Eu não sei se eu chamo ele de negro, ou se eu chamo ele de afrodescendente, eu não sei como é que eu me coloco. Teve pessoas que já vieram falar comigo, como é que é melhor te chamar assim, se eu tiver que falar da sua cor? Eu não sei, porque eu posso... Tá uma coisa assim, uma época do cancelamento, né, do rótulo, que é muito perigoso. Então, eu já falei da questão ideológica, né? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. De tudo que foi falado aqui, mas eu acho que o equilíbrio... Mas isso não vem questão também da educação, que, como o senhor mencionou lá atrás, vereador, nos Estados Unidos, como o senhor disse, é muito claro essa questão. Aqui, em certa ocasião, é melhor eu chamar, pode dizer que eu sou morena. Ah, não, eu sou negra. Não vem desse momento, talvez, que a nossa população ainda
está se começando a se identificar, ou muitos não se identificam ainda, de um lado ou de outro, está tudo muito perdido. Como o senhor disse, até as pessoas perguntam, como eu falo com você? Não está muito disso ainda, e a educação poderia ser um viés para ajudar a abrir uma luz nisso e as pessoas entenderem qual é o seu lugar e qual é o seu papel? Você está certa, eu acredito que sim. O debate como esse que a gente está falando, que o Cecília acabou de falar, né, a discussão, outros pontos de vista, pessoas que pensam diferente, isso é fundamental para que a gente possa chegar, a gente até falou aqui de consenso, né, mas chegar num denominador e cada um dali sair daquele momento pensando e refletindo. Esse assunto que nós estamos hoje, né, e o Carlinhos falou muito bem disso, né, nós estamos no mês da consciência negra e tem que ser discutido, tem que ser falado, tem que ser debatido. Eu só sou um crítico da questão quando entra uma questão mais ideológica, de um ponto de vista único, de uma visão única, de uma forma única. Aqui nesse plenário eu já fui chamado de capitão do mato, porque eu tenho uma opinião diferente. A minha opinião, que é diferente, ela não pode ser desmerecida, porque eu não penso igual a um determinado grupo, uma determinada categoria de pensamento. Sim. Então, tudo tem que ser respeitado e tudo tem que ser debatido com muito respeito. Para quê? Para que as pessoas, principalmente os jovens, mas os adultos também, os adultos provocam muito isso, mas principalmente os jovens, eles saibam, né, que é uma construção que o nosso país está passando e é uma cultura que a gente também está evoluindo nesse sentido. Sim, agora quando a gente fala, voltando um pouquinho à questão do emprego e dessas questões, a iniciativa privada, inclusive o vereador Carlinhos falou, muitas vezes a vaga está aberta, a pessoa fala a vaga já foi preenchida. É o que no programa em que as mulheres negras participaram, elas disseram, né? Você não é do perfil. Né? O vereador Major Jaime vem do serviço público, que é por forma de concurso, e é um outro sistema e isso talvez não seja tão aparente. No entanto, quando a gente pega os dados, né, ainda da questão vou falar da questão da segurança pública, em que os negros eles acabam sendo muito mais vítimas das ações policiais, também isso é uma verdade quando se fala em policiais que morrem durante, né, no seu trabalho também, que é um percentual maior de policiais negros em relação aos policiais brancos. Isso, em algum momento, vereador, enquanto o senhor exercia lá, né, o seu trabalho como polícia, isso já foi tema de reflexão também entre vocês? Já trouxe isso à tona? Teve algum debate nesse sentido? Sim, Mirna, já tivemos, sim, e como eu acabei até citando, eu fiz a minha monografia em 2013, e na monografia eu abordei exatamente isso. E até pego um gancho que o Carlinhos falou. O Carlinhos falou que sofre preconceito quando ele fala, né, que da categoria profissional de camelô. E eu falo para vocês que durante a pesquisa, né, o meu objetivo era ver exatamente nas abordagens policiais de discriminação e preconceito, e a gente começou a perceber no questionário que também os policiais se sentiam discriminados por ser policial. Então, muitos deles, eu chego em determinados lugares, tem gente que não fecha a cara para mim porque eu sou policial. Ele chegou fardado, chegou ali, o cara já muda a atitude com ele. E com relação ao policial negro, a maioria é como a população. Eu falo que a polícia, Cecílio, Carlinho, ela não é nada diferente do que a nossa sociedade. Então lá tem homossexuais, tem brancos, tem negros, tem japoneses, né, tem pessoas que estudam muito, tem outros que não estudam tanto. Tem de tudo, né? Está bem representada lá a nossa sociedade. E a etnia, né, das pessoas também da mesma forma. Então a maioria são negros e pardos, ou melhor, pretos e pardos, então dá essa maioria que a gente chama de negros. E com relação ao embate, né, em determinadas ocorrências, isso acontece, mas não como um fator que a gente coloque como o fator preponderante. Não é ele que determina. Não, então. Não é ele que determina. Infelizmente, em virtude do embate, do confronto. E, infelizmente, né, a vítima, né, pode acontecer dessa vítima ser negro. Como eu dou um exemplo, o ano passado nós tivemos uma policial negra, homossexual,
e que foi morta. Né? Então, olha só, né, esse viés. Ela é policial, é homossexual e é negra. Né? Então, a estatística dela ali, ela entra em vários campos. Né? Mas isso é algo que é estudado, é trabalhado pela polícia e hoje é muito mais discutido do que era quando eu entrei. Né? Eu entrei na década de 90, então hoje é muito mais discutido. Vereador Carlinhos, lá também na categoria, a gente está falando aqui, né, dos empreendedores informais, que hoje são microempreendedores individuais, também o senhor percebeu em algum momento, eu acho que não há estatística, mas que esse empreendedor, como característica dele, que partiu para essa jornada empreendedora, é aquele negro que não conseguiu se formalizar no mercado de trabalho lá atrás? Ou isso o senhor não percebeu? Mirna, tem vários fatores, né? Da década que eu vim, eu era daquela época, Major, que a gente ia no Largo do Rosário, tinha aquela pedra lá e os lugares que estavam contratando estavam naquela pedra, eles colocavam lá naquelas pedras lá. Mas existia, sim, como eu disse aqui, a pessoa às vezes chegava, eu acompanhei várias pessoas que tinha um amigo meu, nós fomos numa loja que tinha ali a Santa Rita, eu não lembro, ali na Campos Sales, e que chegou ele, pediu um emprego, o pessoal falou, não, já foi preenchida a vaga. Passou 1 hora depois, foi um branquinho lá e que pegou o serviço. Então, existia sim, existe sim essa discriminação. Eu falo que o Major está aqui, ele pode nos falar melhor aí, mas eu creio que até a polícia, ela vê o jovem negro com uma certa discriminação. Você pode ver, nos bairros periféricos, hoje, se está 5 negros ali conversando tudo, com um bonezinho na cabeça, ele é abordado. Ele é abordado. E se tiver 4, 5 ali conversando ali, brancos e tal, geralmente ele não vai ser abordado, ou aqueles vai ser abordado. Eu acho que existe isso, porque, Major, você me desculpa, eu vim da periferia, morava aqui na Zona Sul, depois eu morei na Moscou. A Moscou eu morei na década de 95 na Moscou, 92, 93, quando se matou uma pessoa, arrancou o pescoço dela, colocou no ponto de ônibus, que eu morava naquela viela do Saiu Carrefour. em todos os jornais. Todos os jornais, e ali era homicídio todos os dias, mas você via ali que a maioria que morria era negro. Então isso, e a estatística está aí, ela mostra, entendeu? Que a maioria são periféricos, são negros, entendeu? Que são mortos. Então, eu creio que existe ainda essa discriminação. Eu falo que, Mirna, eu trabalho, hoje não pode mais, né? Mas antes eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu trabalhei num balcão, como o Cecílio disse aqui, eu trabalhei na Francisco de Paula Souza, no bar da Dona Regina ali, que tinha ali, eu trabalhava, abria 5 horas da manhã, 10 para 5 eu ia de bicicleta e estava lá. E a escola, vereador? Eu estudava à tarde. Eu fazia a parte da manhã e estudava à tarde. Entendeu? Então, naquela época a gente trabalhava. A gente eu não tinha como comprar um tênis, um bamba, um quichute, se não fosse dessa forma, trabalhando. Então, era dessa forma. Então, não porque o meu pai não me dava, ou minha mãe não me dava, porque ele não tinha condições. Ali trabalhavam todos os irmãos, nós éramos de 6, 7 irmãos, todos trabalhavam e chegava no final do mês, tinha que dar um envelope ali, e ali, ó, esse aqui é para você passar o mês, esse aqui nós vamos dividir para pagar o aluguel, pagar as contas, pagar isso, fazer a compra do mês, tudinho. Era dessa forma. E comigo não era diferente, então nunca sobrava nada. Eu vou contar uma história para você, Mirna. Eu queria uma bola de dente de leite, eu acho que eu tinha ali meus 10 anos de idade. Eu acho que eu fui no mercado 5 vezes com meu pai e com a minha mãe, 5 vezes. Eu ia fazer a compra, chegava no final da compra e falava, pai, hoje dá para comprar bola? Não, hoje não dá, que não sobrou dinheiro, voltava embora. Esperava o outro mês chegar, e assim foi. No 5º mês, meu pai falou assim, hoje dá para levar a bola. Então, para você ver como marcou na minha vida essa questão. Eu fui 5 vezes, foi 5 meses para mim ganhar uma bola de dente de leite. E olha a diferença. Para você ver como que era difícil as coisas. Sim. Vereador Cecílio, o senhor sentiu também, dentro desse seu trabalho, que
essa questão do negro tem a ver ou não? Olha, a gente tem lá é tudo mais, até por conta que o senhor vem de uma história de pastoral e tudo mais. Fala um pouquinho para mim dessa vivência. Veja, também tem está presente também, visto que é o caldo social que a gente permeia, não é? Embora, claro, os trabalhos nas pastorais buscam justamente a superação dessa situação. Então, a gente teve possibilidade de participar de palestras, né, de encontros de formação na pastoral operária, mas a vida juvenil, de adolescente, não é tão diferente disso que o Carlinhos conta, né, as dificuldades. Eu me lembro, Carlinhos, nessa questão do que marcou, a compra de um sapato. Eu pedi o sapato para o meu pai e ele não tinha condição de comprar. Entende? E eu não gosto muito de lembrar disso, porque a gente fica emocionado. Graças a Deus, hoje a gente tem uma certa condição, né? Então, mas não se pode renegar o nosso passado, a nossa história. E eu tenho orgulho da minha história, dos meus pais, que me educaram, né, e que me deram esta possibilidade de viver e ser alguém honesto, entende, que vai batalhar na sociedade para ter condição de uma sociedade melhor. Eu disse, Mirna, quando do primeiro questão de ordem que participei, fui perguntado qual era o meu desejo aqui, minha forma de atuação, qual era a minha perspectiva, e que a gente pudesse diminuir, pelo menos um pouquinho, esta diferença que tem na sociedade. Nós temos gente que tem muito e alguém que não tem quase nada, ou praticamente nada. Então, penso que nós, como parlamentares, uma das nossas tarefas é buscar esta diminuição, pelo menos um pouquinho, na desigualdade social. Então, e claro, ela pega muito mais o jovem, as pessoas que estão na periferia, que em sua grande maioria são negros, né? E que vêm de longe, porque não teve oportunidade, entende? Se houvesse oportunidade de estudar, né, certamente a sociedade brasileira seria diferente, né? Teríamos uma situação econômica, porque nós temos muitas riquezas, então a gente tem condição, e tem um povo que gosta de trabalhar, né? Nós não somos um povo que não quer trabalhar, pelo contrário. O Carlinhos, o testemunho dele aqui, 5 horas da manhã estava lá. Eu também trabalhava na mercearia, 5h30, 6 horas da manhã estava lá trabalhando, entende? E dividia o salário com a família para poder custear as despesas de casa, entende? Então, é muito bom fazer esse bate-papo, e eu quero de novo enaltecer a Câmara dos Vereadores e a TV Câmara aqui, por possibilitar esse debate, entende? Possibilitar esse espaço de diálogo, que as pessoas possam, na escola, no seu ambiente de trabalho, entende? Também fazer essa reflexão, não só no mês de novembro, o mês da consciência negra, mas em todos os momentos, porque a nossa sociedade ela vai evoluir a partir do momento que a gente tenha consciência de quem somos e para onde vamos. Senão Já que o senhor falou para onde vamos, essa é a ideia agora. A gente falou de um monte de questões que fazem parte da história de cada um e da história do povo negro desse país, mas hoje, como a gente vai conseguir deixar um legado para as crianças, para os jovens negros do Brasil, em especial, da nossa cidade, na visão de cada um de vocês? Pode começar pelo senhor, que já estava falando e eu te cortei, vereador. Eu acredito que a gente pode deixar um legado para as nossas futuras gerações, à medida que a gente se compromete com a coisa pública. Por exemplo, eu disse aqui, nós estamos discutindo nesta semana também o orçamento da cidade, algo que é muito importante. Então, do ponto de vista racial, do ponto de vista de corrigir as distorções, como nós olhamos para a peça orçamentária da cidade, a cidade de Campinas com um orçamento perto de 9 bilhões, entende? Então, seja na área da saúde, seja na área da assistência, na área da educação. Na área da saúde, inclusive, quando cultura. Apresentaram, tinha um capítulo lá, inclusive, das doenças que afetam a população negra também, né? Exatamente. Então, é preciso que a gente esteja atento a essa questão.
não deixemos relegado, porque é aí que a gente começa a construir um legado para as nossas futuras gerações de corrigir essas distorções que a gente vem observando e vem tratando aqui. Vereador Carlinhos. Mirna, a pergunta é, qual que é o que nós vamos deixar, o que nós pretendemos deixar, Para que essas crianças e jovens possam ressignificar tudo isso e pensar e agir e terem mais oportunidades também. Mirna, vamos lá. Nós temos aqui 3 exemplos, sentados nessa mesa aqui hoje, de superação, vamos falar assim, né? Cecílio aqui deu o testemunho dele, o Major Jaime disse ali que falou da mãe dele, do pai dele aqui. Então, foram pessoas que tiveram uma superação, chegaram, e eu falei aqui. Então, eu acho que eu deixo aqui uma mensagem para cada um, que todos são possíveis. Todo mundo passou por dificuldade. Todo mundo passou né? dificuldade, mas não vamos se apegar na dificuldade, e sim no objetivo. O objetivo que vai te mover. As dificuldades, ela tem que ter, sim. Ela tem que ter. A gente passa por dificuldade. Eu falo que a dificuldade, ela te dá valorização das coisas lá na frente. Que eu falo que, hoje eu sempre falo isso para meu filho, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, quando você tem uma dificuldade, você dá um certo valor naquilo ali. Então, eu deixo essa mensagem a todos. Todos nós somos capazes. Nós temos aqui exemplos vivos aqui hoje, mas vamos ter também aqui as mulheres que falaram aqui também, são outros exemplos. E nessa casa aqui nós temos, se nós contarmos aqui, nós temos 33 exemplos disso aí. Então, não desista do seu sonho, vai em frente. 6 vereadores negros. A gente lembra que, além dos nossos convidados, nós temos ainda os vereadores Marrom Cunha, Igor Diego e Permínio Monteiro também, que são vereadores negros que fazem parte aí da Câmara Municipal, com 33 parlamentares. Vereador Major Jaime. Mirna, vou só aproveitar o que o Carlinhos falou para deixar claro, né, a situação da Polícia Militar. E como eu disse, né, na Polícia Militar não tem nenhum policial lá que seja diferente do que a nossa sociedade. E na Polícia Militar, instituição Polícia Militar, em nenhum momento se fala sobre vamos abordar mais negros do que brancos. Mas na verdade o que ocorre, Carlinhos, é que, infelizmente, né, nós constatamos como policiais as mazelas da sociedade. Os negros, infelizmente, têm lá as suas dificuldades com relação à educação, com relação ao mercado de trabalho, com relação a questões econômicas. Isso se reflete, sim, infelizmente, até nesse momento da abordagem. A gente não aborda porque simplesmente quer, mas sim porque, né, o motivo da abordagem, né, a gente chama sempre que é por conta da atitude, né, o ambiente, o local, né, tudo que envolve. Às vezes, para quem passa assim, não, passou, a polícia pegou, parou do nada? Não. Eu me vi em várias situações que a gente passou uma vez, olhou a circunstância inteira, olhou tudo, né, voltou mais uma vez, olhou de novo, falou, meu, não tem jeito, tem alguma coisa estranha. Naquele momento que a gente acha estranho, a obrigação do policial é, eu vou lá e vamos tirar a dúvida. Porque eu não sei o que está acontecendo. A única forma de a gente tirar a dúvida é abordando, é conversando, é falando. E são invariáveis às vezes que o policial vai, conversa, fala e descobre que nada tinha de irregular, ou às vezes descobre alguma coisa. Então não é um fator ali, por mais que se coloque em alguns momentos, né, não é nenhum fator ali de discriminação, de preconceito. Se for discriminação e preconceito, é na mesma proporção que eu digo, né, da própria sociedade, que é aquele que recusa o trabalho, né, para um jovem negro, né, na mesma proporção. Mas rapidinho para dar a resposta. Fique Mirna, à vontade, nós temos tempo, viu, vereador? Não, legal, Tranquilo. legal. Mas só para não pegar mais tempo aqui, era só o bate-papo aqui com o Carlinho, né, e também deixar claro com o público. Mas dentro disso que foi falado, como recado para essa nossa juventude, ou para a nossa sociedade, eu falo que eu sempre penso, e vou insistir nisso que eu falei, o equilíbrio. Sempre a gente deve agir com equilíbrio e com empatia. Eu não conheço ninguém, né, que aqui no Brasil fale eu sou racista, ou eu pratico discriminação, ou eu pratico, né, eu sou preconceituoso. Ninguém tem isso como uma base. Tem uma ou outra pessoa que às vezes faz isso, pode ter, né, mas no geral não. E esse é o entendimento que eu gostaria de passar para as pessoas que estão aí, para que as pessoas pudessem entender.
busquem sempre o equilíbrio, sempre tenham a empatia daquilo que está acontecendo na relação, né, entre as pessoas, no relacionamento. Mas o mais importante, não pegue essas informações de forma aleatória e comece a trabalhar isso como uma forma de vitimização, ou como uma forma de revolta, ou como uma forma de ter ali um inimigo ou uma revanche que deveria tirar com a pessoa. Tem que ser o contrário, né, vereador? Exatamente, é exatamente isso, Miriam. Tem que ser o contrário, né? A gente tem sim que abaixar ali as nossas armas, né? Os nossos ânimos, e tem que sim entender todo o contexto que a gente está e pedir sim, né? Porque as pessoas também têm o mesmo comportamento, muitas vezes não vai ter, mas alguém tem que partir de algum lado. Algum lado tem que ter um comportamento ali mais racional dentro de alguma situação. E vai ser fácil? Cecília, não vai ser fácil. Vai ser com muita dificuldade. São anos, né? Se a gente falar da época da escravidão, do descobrimento do Brasil, a gente vai aí para mais de 500 anos. Então é muito tempo. E a gente precisa ter muita calma para poder, né, caminhar como um país unido, é o que a gente gostaria. A gente gostaria que acontecesse. Com certeza. Mirna, se me permite, olha, só um dado de 2018, né, que é um historiador, o Dudu Ribeiro, formado pela Universidade Federal da Bahia, ele diz que os policiais precisam reconhecer o racismo para poder combatê-lo. Então, eu queria, dialogando aqui com o vereador Major Jaime, claro, é certo que a instituição não existe, no meu modo de entender, um direcionamento, mas, como o próprio vereador reconhece, no processo histórico, e existe a diferenciação de pessoa para pessoa, existe isso dentro da corporação. Então, o que ele traz, na verdade, é um estudo que ele fez, eles fizeram um levantamento com foram analisados 12.600 eventos relacionados a violações de direitos humanos na segurança pública, no Brasil todo. Então, justamente um trabalho dentro das corporações de segurança, não digo só a Polícia Militar, né, para que os policiais sejam orientados, treinados, né, para reconhecer que existe racismo e possa superar, não é? Mas eu acho que aí entra naquilo que o vereador falou, que é um reflexo do racismo da sociedade geral, estrutural. Isso, exatamente. O que eu tinha... Não sei se a Cecília já complementou, mas, Cecília, só para complementar, isso é legal você falar, mas eu vou falar de uma outra questão. Você está trazendo um trabalho acadêmico, né? Então é um estudioso, né, da Universidade da Bahia, e nesse meu trabalho que eu fiz, e conversando também com outros, nós temos um centro de altos estudos, né, chama CAES, e que lá desenvolve tanto as nossas monografias, né, quanto as nossas teses, né, então doutorado e mestrado. E foram vários trabalhos que foram desenvolvidos, várias discussões que foram desenvolvidas no seguinte sentido. Tanto da USP, quanto da Unicamp, quanto de outras universidades, já foram convidadas para que pudessem participar de atividades dentro da Polícia Militar. Sabe quantas aceitaram? Eu me lembro que muito poucas. Eu me lembro de participar de uma banca que tinha lá alguém da universidade, né, da academia participando. A gente tinha até feito, eu não vou lembrar o número agora, mas eram muitos os estudos que eram feitos a respeito da Polícia Militar e abordando a questão de direitos humanos. Mas aí você me pergunta quantos estavam indo a campo na Polícia Militar para saber e buscar esses dados? Nenhum. Eles buscavam dados de entrevistas, de pesquisas fora, de outros lugares, mas não buscavam na fonte que é a Polícia Militar. Perguntar para um policial militar, perguntar para uma pessoa que está no dia a dia, para saber e interagir e ter esse tipo de informação. Então, eu entendo o que você colocou, e quando você fala assim, o policial tem que reconhecer o racismo, eu falei para você que eu não reafirmo isso, né, o termo racismo, mas eu digo para você que o policial, ele é uma pessoa da sociedade. Ele não saiu de outro lugar. Ele saiu em determinado momento na vida dele, com 18, 20, 26 anos ou 30 anos, que é o limite hoje de idade, ele escolheu uma carreira. E ele foi educado numa família, ele estudou em determinadas escolas, ele teve uma carreira profissional em alguma atividade e escolheu depois prestar um concurso e ser policial. E ele não saiu de outro lugar. Quando ele chega na Polícia Militar, ele não é diferente também. Ninguém ensina para ele,
você aborda mais negro e menos os brancos. É até o contrário. Nós temos uma diretoria, não sei se todo mundo sabe, nós temos uma diretoria de direitos humanos. Sabia disso? Sabia? Sabia, Carlinho? Nós temos essa diretoria e promove uma série de eventos, de discussões, que são ligados a direitos humanos como um todo. E a questão racial está inserida lá dentro. Como tem exemplos, né, e aí eu tenho que pegar referência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm problemas muito grandes nesse sentido, né, da questão policial, racial nos Estados Unidos. A gente tem estudos de casos aqui no Brasil também, que mas não chega nem a 10% do que tem nos Estados Unidos. É muito diferente até dentro de um contexto. Entra outros elementos, ali até econômicos, né, sociais, como um todo, mas é o que eu digo, nós, todos da Polícia Militar, eu estava até sábado com o diretor, né, o coronel, que é diretor dessa diretoria, né, que é o chefe dessa diretoria, e a gente batendo papo, né? Então a Polícia Militar está muito aberta a essa discussão, e, infelizmente, e eu falo de constatar, alguns acadêmicos, algumas pessoas não querem esse tipo de aproximação. Por quê? Eu não sei. A polícia está aberta. Quer falar sobre direitos humanos? Quer conversar? Quer saber como é que é o nosso dia a dia? Está aberto. As pessoas podem ir lá, podem fazer seus estudos, podem levar seus questionários, fazer sua pesquisa de campo. Está todo mundo lá à disposição para debater, conversar e se conhecerem. Isso é que ainda é legal. Se conhecerem. Todo mundo saber, né, e ter essa empatia nesse bate-papo. Tá certo. Então, vereadores, eu agradeço a participação de vocês. Acabou já, Mirna? Deixo aqui convites para nós conversarmos sobre outros temas relacionados à nossa sociedade, relacionados a Campinas. A gente está chegando no fim do ano, tem muita coisa ainda para acontecer, para conversar. E, novamente, o meu agradecimento. Eu que agradeço o convite para estar debatendo esse tema tão relevante e tão importante nos dias atuais. Nós temos casos, infelizmente, que ocorreram, inclusive recentemente aqui em Campinas, em Valinhos, na escola. Então, o recado, a mensagem que a gente deixa, que eu quero, é que as pessoas de fato façam uma reflexão, e procurem o respeito, o diálogo, porque é assim que a gente vai construir uma sociedade e uma cidade cada vez melhor, acolhedora e uma participação de cada cidadão que escolheu Campinas, assim como eu, para viver, criar os filhos e desenvolver a sua vida. Tá certo. Mirna, vou falar aqui não ao racismo, né, e deixar aqui consignado um abraço que o Sebastião Arcanjo, Tiãozinho, qual foi que fez a lei, foi do 20 anos seu da partido, lei, né? 20 anos da lei, é um que discute, debate esse tema, tem falado muito desse tema, então vou deixar um grande abraço para ele e um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo aí, e um abraço aos nossos amigos aqui, Major Jaime, Cecílio Santos, Mirna e a todos da TV Câmara. Obrigada. Ô, Mirna, eu que agradeço, né, juntamente aqui com o Cecílio, com o Carlinhos, de estar junto, batendo esse papo. E foi muito bom, gostei muito, viu, da gente conversar, né, uma boa discussão aí, a gente se conhece um pouquinho mais. E acho que o mais importante é também o público, né, nós somos funcionários públicos, né, com cargo eletivo, né, ou melhor, servidores públicos com cargo eletivo. E devemos prestar contas para a nossa sociedade. E a TV Câmara tem feito isso muito bem, parabéns por todo o trabalho que você desenvolve, parabéns a você também, né, Mirna? A Mirna faz um monte de coisa aqui, né? A Mirna está em várias frentes e desempenhando muito bem. Hoje a gente tem que ser múltiplo, né, vereador? Exatamente, desempenha muito bem, todo o pessoal, a equipe também da TV Câmara. Agradeço pelo convite e que a gente possa debater mais vezes, né? Já jogamos aqui acho que uns 3 assuntos aqui para debater, novos, né? Programas, no próximo, né? Novos programas, né? E que a gente possa ter um momento aí, né? Estamos próximos do final do ano, mas que a gente possa ter dias melhores aí, né, em todos os sentidos, né, para a nossa sociedade. Obrigada, vereador. E obrigada a você também que ficou aqui com a gente, acompanhando toda essa reflexão, esse bate-papo. E até um próximo Questão de Ordem.